E aí pessoal da RT Automático, bem-vindos ao segundo Diário do Rocha. A gente aqui na oficina voltamos de recesso recentemente e aí a gente veio trazer um pouquinho do dia a dia para vocês aí. Bom, para começar, quem acompanhou a série do Power Shift aí vai se lembrar desse carro aqui. Ele foi... a gente deu de exemplo desmontando a transmissão dele, mostrando interno. Essa transmissão, por mais que esse carro tá com baixa quilometragem, ela estava bem judiada. Muito resíduo de limalha, as peças já estavam bem comprometidas. Vocês devem estar se perguntando, por que esse carro está aqui? Será que ele voltou? O que aconteceu? Pessoal, esse carro não chegou embora, ele até chegou embora, mas ele voltou para a oficina. A gente fez a manutenção da parte mecânica, atuadores mecânicos, embreagem nova, todas as peças originais. O serviço ficou excelente, mas o cliente já havia sido avisado e isso é uma possibilidade que a gente deixa o cliente ciente em todo o serviço de Power Shift. Infelizmente esse cliente foi premiado, mas ele estava com problema no módulo. O módulo ele andou muito tempo com as adaptações erradas da parte mecânica, da embreagem, dos atuadores, e acabou dando problema no módulo em si. E a única maneira da gente aferir se o módulo está funcionando corretamente é revisando a parte mecânica. Infelizmente esse carro rodava bem por vários quilômetros, mas na rodovia, quando ele aquecia muito, o módulo apresentava problema. Voltou para a oficina, a gente trouxe, fez o diagnóstico, aferiu que realmente era o módulo. O cliente preferiu optar por esperar a gente voltar de recesso para eu mandar para uma empresa parceira que costuma arrumar o módulo para a gente. Bom, mas fora esse aqui, a gente tem um outro carro que já é antigo aqui da oficina, de um cliente antigo, que vocês ainda não tiveram o prazer de conhecer, mas esse aqui é um C3 1.5, né? O TU4 motor. É aquele mesmo motor 1.4 que equipa o C3 antigo, equipa o Peugeot 208 e vários outros carros dessa linha. Um motor excelente, um motor muito bom, muito forte, econômico, mas que tem suas peculiaridades. O cliente comprou esse carro há não mais de um ano e quando ele comprou o carro a gente fez uma avaliação. Pouco tempo depois a ajuda do motor rompeu, estava na garantia ainda, ele queria fazer o serviço conosco e a gente orientou procurar a garantia. Ele fez até a garantia estendida de um ano de motor e câmbio do carro. O garageiro assumiu a garantia, foi feito o serviço e infelizmente foi mal feito o serviço. Então esse carro ele voltou a apresentar o mesmo sintoma de junta queimada, a água está desaparecendo, água para fora do reservatório. Ele veio para cá, a gente fez o diagnóstico, já conversei com o cliente e ele vai novamente procurar os seus direitos. Infelizmente as seguradoras têm o péssimo hábito, ou as garagens, né, de querer colocar preço num serviço e acabar reduzindo demais o orçamento do profissional e aí sair essas barbaridades aqui, que é deixando um serviço mal feito e deixando o pepino na mão do cliente novamente, né? Já com uma semana muito animada para a gente já voltar no ritmo, Chevrolet Montana 2012, esse é o mesmo motor do Agile, né? Essa Montana, no final do ano a gente teve um orçamento. A gente fez um orçamento com o pessoal da empresa, a gente fez um diagnóstico e o pessoal não quis fazer de imediato, ficou de remarcar o serviço. Mas uma particularidade que eu percebi tanto naquele serviço quanto nessa, essa aqui é de um outro bom cliente nosso. Ele comprou o carro é um utilitário, é para produzir, né? Então ele trouxe para cá para a gente poder fazer uma manutenção abrangente, para que o carro não largue ele na mão. Eu não sei o que acontece, mas tanto no último orçamento quanto nesse, as peças da Montana são bem caras. Por mais que ele seja o mesmo motor do Agile, tudo que a gente costuma fazer o orçamento aqui, em comparação, por exemplo, com a Strada Fire da Fiat, esse carro parece ter um custo maior. E em questão de custo-benefício é um carro bom, como eu orientei o cliente. Se não for para um uso muito severo de fazenda, que aí é mais recomendado a estrada, esse carro vai atender ele muito bem, com um motor que a gente já conhece, né? Um carro que eu acho extremamente estético, bonito, confortável. Então o orçamento já foi passado para o cliente, esperando a autorização. Provavelmente a gente volta depois para mostrar para vocês a execução desse serviço. Mostrando agora na parte totalmente diferente do que vocês estão acostumados, o que é até diferente para a maioria das oficinas, a gente tem aqui uma BMW X1. A gente fez uma pequena manutenção nela para fazer a viagem, de um cara muito querido, amigo nosso também. Ele trouxe poucos dias para a gente fazer a manutenção, eu orientei ele, falei, não há tempo para a gente fazer diagnóstico, fazer avaliação. Ele queria os serviços específicos, né?
substituição do óleo da transmissão automática, que foi muito precisa. Essa transmissão já estava com óleo vencido, já estava apresentando desconforto, solavanco. No caso aqui, era o fluido da transmissão. Sistema de arrefecimento, troca, né? Troca de óleo do motor, a gente trocou o óleo da direção que estava bem desgastado mesmo. Curiosidade até que aqui, essa BMW, ela usa o mesmo óleo do sistema automatizado, né? O Dualogic, o iMotion. A gente fez a manutenção, foi detectados alguns vazamentos, alguns problemas que foi passado para ele, nada que impedisse ele de viajar. Feito a viagem, depois que o recesso passou, agora que ele voltou, chegou de viagem com digamos assim, uma surpresa terrível, né? Deu problema em uma das vedações do suporte do filtro de óleo, esse carro vazou óleo em cima da correia de acessório e vazou para todo lado. Muito provavelmente, se esse carro tivesse vindo para a oficina com um pouco mais de tempo, para a gente fazer um diagnóstico, uma perícia, a gente teria detectado isso, né? Ou pode ser que a gente talvez não tivesse detectado, porque ainda não era um problema, mas pelo esforço da viagem, acabou gerando o rompimento da junta e vazou muito óleo. Então sujou as proteções, sujou a garagem dele, sujou onde ele estava, onde ele deixou esse carro, na rua e assim por diante. Veio para a oficina agora, a gente já identificou esse vazamento. A carcaça da válvula termostática também está vazando e infelizmente aqui, né, ele tinha outros planos de viajar ainda em férias, vai ter que abortar os planos. Aqui nada para fazer essa desmontagem, conferir essas peças a fundo, a gente vai demorar uns 2-3 dias. Um bom carro, muito complicado de manutenção, muito complicado de peça, nada que a gente não vá resolver. E lá atrás a gente tem a Dodge Journey, né, também para fazer o funcionamento. Esse carro ele veio o ano passado, o cliente estava com muita pressa. Esse cliente ele procurou a oficina uma vez para a gente poder fazer a manutenção para ele. Acabou que por qualquer motivo ele recebeu uma indicação de um familiar, tal, levou para outro pessoal fazer a manutenção da parte de ignição. E esse carro estava apresentando alguns probleminhas e após a manutenção que fizeram, o carro piorou e muito. E aí não conseguiram resolver. Virou um information danado lá por muito tempo. Depois ele procurou a oficina, trouxe, e aí foi substituído o bico, foi substituído o sonda, a gente fez o diagnóstico e detectamos que o que foi substituído não estava funcionando corretamente. Eu pedi para ele trazer as peças velhas, né, para a gente poder fazer alguns testes, e ele precisava muito do carro, então ele combinou comigo de pegar para realizar os compromissos dele mesmo com o carro em não funcionamento normal e trazer assim que fosse possível. A gente conseguiu encaixar os horários da agenda agora que a gente voltou de recesso, então vocês provavelmente vai ter algum conteúdo também sobre o funcionamento da Journey, e acho que não tem maneira melhor da gente começar um novo ciclo, um novo ano depois do recesso, né? Só com muita coisa boa, muita diversão. A gente tem mais motor de C3 lá no galpão, a gente está fechando o câmbio do Onix Turbo, né, 23, 24, que a mão suína atacou e tentou destruir a transmissão, mas a gente conseguiu recuperar, a gente conseguiu refazer a solda, a gente conseguiu comprar as peças que não é fácil de comercializar, né? E a gente vai poder entregar um serviço 100% para o nosso cliente. Então, é um excelente começo de ano aí, que a gente tem um ano maravilhoso aqui na oficina, que a gente tem um ano maravilhoso aí no canal, que a gente entregue um conteúdo de qualidade para vocês, e que vocês também tenham um ano excelente, independente de que ano que seja, que as coisas deem muito certo para todos nós, que a gente foi feito para brilhar. Beleza, pessoal? Valeu, falou!